Vitória importantíssima do Inter ontem na estreia do time titular. Alan Patrick decidindo partida novamente. Torcedor sai do estádio falando sobre Rafael Borré. DM, uma promessa, está lesionada, mas também, tem bastidores de mercado da bola, problemas financeiros e o novo camisa 9 aí que o Inter está perto de anunciar ou de contratar. Tudo isso e muito mais a gente conversa a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, titulares em campo, 2-0 no Beira-Rio e o caso Borré que começa a virar debate, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa um like, curte o conteúdo, compartilha com algum amigo colorado, comenta de onde você acompanha o Inter em Campo, por onde vem tua paixão do Colorado e já comenta, eu sou gigante, assim eu vou saber que tu tá com o Inter em Campo, tá certo? Bom, pessoal, pela quarta rodada, os principais jogadores foram a campo pela primeira vez e o Inter fez o que tinha que fazer. 2-0 no Inter de Santa Maria, jogando lá em Santa Maria, tá certo? Os gols, Alan Patrick de pênalti e Félix Torres aí de cabeça já nos acréscimos, fazendo uma grande estreia aí com a camisa colorada, tá? Bom, agora sabe o que é a cara do Inter no início da temporada? Bom, é ganhar e mesmo assim ter aquela sensação de que dava para ter sido melhor, tá? É isso que o torcedor vem encarando neste começo de ano, tá? Porque o placar só não ficou mais elástico por causa de algumas chances desperdiçadas. Bernabé perdeu gol, Alan Patrick perdeu gol e, cara, Rafael Borré fez gols, estava em impedimento, mas também perdeu outros gols e virou, inclusive, cara, um dos maiores alvos da torcida, tá? Mesmo com a vitória do Inter, tá? Vitória garantida, mas nas redes sociais, acabam começando alguns burburinhos, tá? E uma parte da torcida volta naquele mesmo ponto. O Inter precisa de um centroavante que defina partidas, tá? E a crítica caiu justamente no camisa 19, de que ele não tem características de artilheiros. Bom, pessoal, vamos por ponto que toca, O Borré fez gols, foram anulados, mas perdeu outros gols também, tá? Ele tá se esforçando, ele tá tentando e é começo de temporada. Eu acredito que devagarinho ele vai encaixando melhor no time. Agora a pergunta que podem perguntar, o Borré é um camisa 9 matador, decisivo? Não, cara, ele nunca foi isso na carreira dele, Ele sempre foi um atacante, um segundo atacante, talvez, um atacante um pouco mais, que circunda ali, um falso 9, enfim, cara, o Borré, ele é aquele jogador que hoje em dia não é mais tão utilizado, no futebol, que era justamente o time quando jogava com dois atacantes, sabe? Tinha aquele mais artilheiro, tinha aquele que era um pouco mais móvel, e acredito que o Borré seja este segundo atacante, sabe? Aquele jogador que não é um centroavante, mas também não é um ponta, não é um falso 9, sabe? É difícil definir o Borré, tá? Bom, mas aí vem o que o Paulo Pezzolano falou, que ele está muito contente com o Borré. E se o torcedor visse como ele trabalha, o Borré ficaria impressionado, tá? Que pode chegar até outro jogador na função, mas que sabe que o momento econômico é delicado, tá? E vai tentar tirar o melhor do que já tem aqui, ou seja, o melhor dos jogadores que já estão aqui no elenco do Inter, tá? Ou seja, ele bancou o Borré, pediu paciência, admite que pode chegar mais um jogador para a função e nós vamos falar sobre ele mais pro final do vídeo, quando entrarmos no assunto mercado da bola, tá? Mas eu quero a tua opinião sobre a vitória do Inter como um geral. Tu gostou do que viu? Gostou do time, Afinal de contas, ali é o time que é para ser o time titular do Inter no restante do ano. E o Borré, tu tem expectativa ou tu acha que o torcedor tá certo ou tá pegando pesado? Comenta aí a tua opinião, eu quero saber, afinal de contas temos um Grenal ali no domingo, tá bom? Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar do DM médico do Inter, tá? Que ligou um sinal de alerta, tá? Como que está, quem que tá no DM, tem jogadores importantes? Bom, só que enquanto a torcida discute, a questão do Borré, da contratação, o futebol lembra que existe o maior inimigo de um time, principalmente no começo de temporada, ou ao longo dela, que são as
lesões, o Internacional confirmou então mais uma notícia ruim envolvendo uma das principais promessas, tá? O Benjamin Ganês sentiu dores no jogo contra o Ipiranga, passou por exames e foi confirmada lesão muscular no posterior da coxa direita, tá? Resultado, ele ficou de fora da partida contra o Inter de Santa Maria e também não terá condições nos próximos jogos, tá? E aqui tem um detalhe importante. O Benjamin vinha recebendo um carinho da nova comissão, tá? Ele vinha recebendo a atenção do Pesolano, principalmente por duas coisas: força física e intensidade, né? O Inter procura muito jogadores com essas características e infelizmente ele se lesionou no momento onde poderia acabar ganhando mais sequências, tá? O plano era dar minutos no gauchão, para ele ganhar cancha, se adaptar ao Brasil e ao modelo do treinador. Isso vai acabar sendo, né, um atraso agora na carreira do jogador. O Inter vai ter que ir com mais cautela, porque ele é jovem, tá em adaptação, né, e não querem, né, que uma lesão simples se torne um problema crônico. Então o Inter vai trabalhar com cautela este jogador. Bom, não temos prazos oficial, mas algumas semanas dependendo da evolução. Bom, o Alan Rodrigues também sem novidade, segue progredindo, mas ainda sem previsão. Ele que tá fora desde a pré-temporada com uma ruptura parcial da fáscia plantar, né? Uma recuperação um pouco mais chatinha e precisa de paciência, afinal de contas dói quando o jogador pisa, né? Então tem que ir com mais calma. E o Thiago Maia, que está evoluindo bem, já iniciou trabalhos em campo e deve começar, né, a sua readaptação muito em breve. Bom, alguns jogadores do DM médico, então cautela, tá bom? Quero a tua opinião, o que tu pensa desses jogadores no DM, qual deles tu tem mais pressa para um retorno? Comenta aí, eu quero saber, tá certo? Bom, a partir de agora vamos falar de mercado da bola, orçamento do Inter, fair play, enfim, como o mercado da bola está pro lado do Colorado, tá certo? Aqui é a parte que muita gente não gosta, mas é o que manda o futebol moderno, tá certo? A conta, valores, né? O financeiro da equipe para poder trazer jogadores de grande calibre ou não. Antes da apresentação do Félix Torres, o diretor executivo, Fabinho Soldado, né, pediu a palavra e soltou um alerta, tá? O Inter vive um ano de orçamento controlado, com o fair play financeiro sendo seguido à risca e o limite de gasto tá bem perto do teto, tá? Ele foi claro: vamos fazer aquilo que é nossa condição, mas a equipe não vai deixar de ser competitiva, né, cara? Então ele já avisou, não vão chegar a grandes nomes, tá? O Inter não vai fazer loucuras no mercado, porque tem que equilibrar a parte financeira primeiro, tá? Então é aquela coisa, pro torcedor que quer mais 4 contratações, por exemplo, e pro mercado que tenta empurrar jogador caro como se fosse, né, liquidação, né? Tipo, sabe? Então o Inter vai trabalhar com cautela. Então vem fazer, muito provavelmente a partir de agora, as contratações vão seguir os mesmos moldes que vem seguindo, tá? Jogadores por empréstimo, jogadores tem espaço em outras equipes, mas que o Inter entende que aqui, né, em Porto Alegre conseguirão desempenhar um melhor futebol, tá? Quero a tua opinião, pessoal. O que tu acha desse jeito do Inter negociar? Tu acha que tá certo? Trazer por empréstimo, negociações com um risco mais controlado, né? Podendo, sabe, manejar melhor as finanças? Ou tu acha que o Inter deveria investir pesado, se atolar financeiramente? Enfim, quero saber o sentimento da torcida, tá? Bom, e se estamos falando nisso, vamos falar do centroavante. O Inter está próximo de contratar, segundo informações, tá? Porque o Inter trata o setor ofensivo como uma prioridade, assim como já falei para vocês, tá? Nessa janela saíram algumas peças, o Inter está com poucas opções e Pesolano quer alternativas para poder, né, adaptar seu modelo de jogo. Nesse cenário, o nome mais quente é Alejandro, atualmente no CSK Moscou. O Inter recentemente já negociou com o clube russo um outro jogador, né? O panorama é o seguinte: ele não tem espaço, tá? E o CSK sinalizou a abertura e analisa propostas. O Inter foi um dos primeiros a avançar, conversou com o jogador, conversou com o clube e chegaram ao consenso de empréstimo com opção de compra. Então o clube russo se livra dos salários do jogador por um ano, recebe um pequeno valor e no final do ano, se tudo der certo, lucra com esse jogador. O Inter assim também ganha tempo
para se organizar financeiramente, não gasta agora com jogadores que talvez não deem um retorno esperado e assim, né, ganha margem para negócio. Bom, um ponto travado, que é o valor da opção de compra, tá? Esse debate é o que segura esta negociação no momento. O acerto, por quanto que será esta opção de compra? Não tenho informações do valor, mas o fato é que se ele chegar por empréstimo, já vai vir com opção fixada, tá? O Inter está muito próximo de chegar a este acordo com o Alejandro, tá? Camisa 9, jogador que começou muito bem, foi para fora, não está dando tão certo e busca um retorno ao Brasil para se reencontrar no futebol. Principal concorrente seria o Fluminense, tá? Mas a princípio o Inter corre na frente, está mais perto de anunciar este atleta, tá certo? Quero a tua opinião, Alejandro é um bom camisa 9 pro Inter? Comenta aí a tua opinião, eu quero muito saber o que o torcedor pensa disso tudo. Por hoje é só, Inter em Campo chega ao final, a qualquer momento, tu sabe, eu tô de volta pra gente conversar de Inter aqui no YouTube, tá? Um forte abraço, valeu, falou, a gente se vê por aí.